Olá, você que está em casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo, bem-vinda. O Brasil se aproxima de um momento importante para a nossa democracia. Estamos a alguns dias das eleições no país e para discutir como é que está o cenário atual dessa política aqui, nós vamos conversar hoje com especialistas no assunto. Para isso, nós convidamos o cientista político e professor Lúcio Flávio Vasconcelos e a psicóloga social e também professora Ana Raquel Torres. Sejam muito bem-vindos ao Câmara Aberta. É uma honra. Obrigada. Uma honra minha e agradeço por vocês terem aceitado esse convite. Esse debate promete hoje. Eu vou começar com o senhor, professor, porque o Brasil ele vive um momento delicado, né? De polarização. Alguns dizem que está dividido entre direita e esquerda. E aí, para começar esse debate, eu vou tentar fazer um apanhado aqui. A gente teve mensalão e aí depois a Operação Lava Jato, com muitas prisões de políticos, escândalos de corrupção, né? E aí logo em seguida veio o impeachment de uma presidente, muitos acreditando inclusive na hipótese de um golpe. E aí hoje, há alguns dias das eleições no Brasil, a gente tem dois candidatos que estão aí na frente, né? Nos índices de voto. Um de extrema direita, que defende um discurso mais conservador, e outro de esquerda, que se opõe a esse pensamento. E aí, para a gente começar, a pergunta é como é que a gente chegou até aqui? Eu diria que o processo é longo, mas principalmente, para fazer um recorte, é a eleição de Lula em 2002. Né? Lula foi candidato em 89, perdeu para Collor de Mello, depois a gente pode até discutir esse processo que, de certa forma, se assemelha com agora. Perdeu em 94, perdeu em 98, finalmente chegou em 2002 com uma pauta não de uma profunda reforma social, não é? O governo Lula, os 8 anos, não fez nenhuma reforma de peso, não fez uma reforma tributária, não fez uma reforma agrária, não fez uma reforma urbana, mas, ao mesmo tempo, ele abriu espaço para setores sociais que eram excluídos completamente. Então, Bolsa Família promoveu uma significativa distribuição de renda, expandiu o ensino universitário e o ensino técnico para setores que estavam excluídos da universidade e das escolas técnicas federais, né, os IFs hoje, então, e colocou no governo pautas importantíssimas de inclusão social, de lutas pelos direitos das minorias, a questão dos índios, a questão dos negros, a questão da mulher, né, a discussão de gênero, a questão da sexualidade. Então, tudo isso veio para dentro do governo para ser discutido e com políticas bastante, digamos, importantes para a sociedade. E aí você tem um movimento de resistência, um movimento conservador que é contra essas pautas. Não é? Então, somada essa distribuição de renda de fato que foi feita, porque Lula não é um líder apenas pelo seu discurso bonito ou sua voz rouca. Os líderes, eles significam ganhos reais. Lula propiciou ganhos reais para a população, um setor significativo da população. E agora nós estamos vivenciando uma reação muito forte. Não é? Você tem setores da sociedade que votaram em Collor em 89, que votaram historicamente no PSDB, não é? Que são os segmentos com maior poder aquisitivo, com maior escolaridade, que nunca estiveram, digamos assim, maciçamente favoráveis ao PT, não. Apesar de o PT caminhar cada vez mais para chegar à eleição para um segmento mais de centro, não é? Fez aliança com vários partidos de centro. Então, você tem um discurso anticorrupção, que é o mesmo discurso que foi feito contra Getúlio Vargas. Exato. Em 54, Getúlio Vargas terminou suicidando porque era um mar de lamas que dizia, e o golpe de 64, o argumento era que João Goulart era um comunista, um dos maiores fazendeiros de terras, proprietário de terra, melhor dizendo, no Rio Grande do Sul, dizia que ele era comunista e atolado em corrupção. Então, você tem esse discurso que alimenta esse antagonismo para esses setores mais populares. Então, a gente tem essa polarização. Mais ou menos é isso que eu compreendo. Professor, o que você acha também? Olha, o professor falou de um ponto muito interessante, que é essa questão do acesso, né? O Lula e o que os governos, né, do PT representaram realmente foi uma tentativa de mudança na estrutura social do Brasil. Uma grande população que era classificada como classe D e E, de repente passou a ser, né, a classe C. Agora, tem uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Veja,
você ascender de uma classe D e E para C não significa que você se tornou classe média. Porque essa classificação é uma classificação econômica. Então, hoje a gente tem pessoas que estão na classe C, mas que moram nas periferias das grandes cidades. Mas aí, essa pessoa, ela ganhou acesso. Poder aquisitivo, né? Ela começou, por exemplo, a viajar de avião, não é verdade? A empregada doméstica começou a ter certos direitos, como, por exemplo, a educação. E isso incomodou não a classe A e B, porque essas não... Mas é aquela classe média que tinha acesso a determinados bens de serviço e que, com essa ascensão dessa classe mais baixa, deixou de ter, ou pelo menos se tornou cada vez mais difícil. Então, você tinha uma classe média anteriormente que era meio indecisa, de certa forma, que ela tanto podia pender para um lado como para o outro, e que agora a gente tem uma clareza de para onde ela está pendendo. E que, infelizmente, é para um lado que não é o lado dela. Não é? Tem esses memes, né, que são distribuídos, eu acho bastante interessante. Por quê? Porque diz assim, o cara tem um carro que custou, sei lá, 100 mil reais, divididos em 40 meses e acha que é classe alta, quando na realidade ele é uma classe média endividada, mas que pensa como uma classe A ou uma classe B, não é? E eu acho que essa polarização, além dessa construção histórica relatada pelo professor, mas nessa configuração atual tem muito disso, de quem são eles que estão tão próximos e para onde é que eu vou? Eu não quero ir para perto deles, então eu vou voltar para quem está acima, porque eu estou mais próximo, psicologicamente falando, eu estou mais próximo deles. Não é? E é isso que eu acho que isso é que está por baixo, né? Seria o processo que está por baixo disso que a gente está vendo hoje. Isso é que está incomodando também, né? Agora, o que a gente pode esperar? E aí a pergunta vai para os dois. O que a gente pode esperar, então, desse cenário político, aliás, dessas eleições de 2018? Eu acredito que vai ter uma polarização maior, né? Como nós tivemos semelhante, eu acredito que vai ser maior agora, né? Semelhante em 89. Em 89 nós tivemos Lula, era quase o mesmo quadro, nós tínhamos 8 a 10 candidatos a presidente. Os partidos tradicionais, que estavam muito desgastados, tendo em vista a corrupção e a crise econômica do governo Sarney, não é? Então vieram dois políticos aparentemente outside, fora do establishment político, não é? Que foi o Lula e o Collor, que foram para o segundo turno. E Collor, o discurso de Collor, que não é um discurso tão, digamos assim, tão agressivo como o discurso de Bolsonaro, mas ele dizia, a minha bandeira é verde amarela, não é, jamais será vermelha, coisa que o chavão das pessoas que seguem Bolsonaro repete muito isso. Não é? Então, um nacionalismo, uma ideia de pátria, que são abstrações construídas historicamente. E aí a gente vai ter uma polarização, está tendo uma polarização maior, aguçada por esse fenômeno que nós estamos começando a deparar, que é o fenômeno das mídias sociais, não é? Dessa vertiginosa, esse universo paralelo que tem muito mais força do que os meios de comunicação tradicionais. O Bolsonaro tem 8 segundos na televisão. 8 segundos na televisão e rádio. E mesmo assim ele predomina, né, nas mídias sociais. Então, as mídias sociais exacerbam o antagonismo, leva a que os fake news ganhem muita força. E um fake news atrai mais e tem mais repercussão do que a notícia verdadeira. Né? Então, você tem esse fenômeno que vai aguçar bastante, digamos, a disputa. E haverá cada vez mais, eu diria, até o primeiro turno, e principalmente caso os dois, como está se configurando, Haddad pela esquerda e o Bolsonaro pela direita, se eles forem para o segundo turno, como está se apresentando, nós teremos aí 3 semanas no Brasil, entre o dia 7, primeiro turno, e o 28, extremamente eletrizante, e espero que não descambe para cenas de violência. É isso que nós não queremos, né? Tem uma coisa que tem me chamado muita atenção, e é isso que me preocupa, eu diria assim, isso é o que a gente deveria estar prestando muita atenção. Como o professor falou, o Collor ele não tinha um discurso de ódio tão explícito como o Bolsonaro. Não é verdade? Existia ainda uma certa ética, vergonha de você expor determinados tipos de pensamento. E a impressão que a gente tem é que isso acabou.
E o que me incomoda é que isso não só acabou e que tem um certo apoio do sistema judiciário. Então, você vê, por exemplo, injúrias raciais, que não são tidas como injúrias raciais, declarações extremamente violentas, como aquela do candidato em relação à deputada federal Maria do Rosário, não é? Outras em relação a jornalistas. E isso não é punido de maneira alguma. Isso é colocado como se fosse produto de um sangue quente. Não, isso não é produto de um sangue quente. As pessoas que estão verbalizando isso pensam dessa forma realmente. E eu não vejo nenhum movimento de punição pelo sistema judiciário, nem pelos pares. Entende? Isso é que me preocupa. Então, até onde isso vai chegar? Porque eu acho que abre uma porteira muito perigosa do vizinho começar a xingar a vizinha, por exemplo, porque ele sabe que não vai ser punido, não é? O trânsito, violência no trânsito. Então, eu acho que é um discurso e é um tipo de posicionamento do sistema judiciário muito perigoso. Porque ele não só está omisso, mas essa omissão significa apoio, porque ele tira o problema concreto do conflito e diz, não, é só fruto do momento, do sangue quente. E a população está desacreditada já do judiciário brasileiro já há algum tempo, né? Pesquisas mostram isso. Eu andei lendo umas dessas pesquisas que apontam que o brasileiro não acredita na justiça, no judiciário brasileiro. É porque nós temos aí, são os três poderes, o executivo, legislativo e judiciário. O executivo está completamente desmoralizado. Não é? Você tem um presidente que tem provas contundentes de corrupção, não é? E que permanece lá porque o legislativo, em que a população compreende que é formado pela imensa maioria de pessoas salafrárias, de pessoas bandidas, a maioria é assim, não é? Porque o sistema político leva a que esses deputados cheguem lá e, mais que cheguem, se mantenham através da corrupção. O Mensalão revelou parte disso. Digamos assim, a corrupção sistemática que se estabeleceu a partir da envolvimento em corrupção da Petrobras. Então, você tem um generalizado, partido de centro, esquerda e direita, que se locupletaram da corrupção e do poder. Então, esses dois, o executivo e o legislativo, estão completamente desmoralizados. O judiciário puxou para si, não é? Digamos, a condução do país. E eu me preocupo muito quando a gente começa a saber o nome dos ministros do Supremo. E começa a ter torcida. Não, eu acho que o Gilmar Mendes está certo. Não, eu acho que o Dias Toffoli está certo. Isso significa que a politização no Judiciário, na Corte Suprema, veja bem, a Corte Suprema, ela começa a ser contaminada por essa disputa política, não é? Que existia nos outros poderes, que está completamente aniquilado. Daí também o sentimento da população, a última pesquisa que eu vi, 92% da população não confiava em políticos. 92% da população não confiava em políticos, os políticos profissionais, deputados, senadores. Então, é esse sentimento que os próprios políticos construíram, porque não realizam uma reforma política para melhorar a situação, né? Mas, olha, eu complementaria essa sua ideia. De fato, o que a gente tem é um descrédito de todas as instituições que formam e dão a base de um Estado democrático. Todas. Não é? Então, a população não confia nem no Legislativo, nem no Executivo, nem no do Judiciário. Se você tira isso, sobra o quê? A lei de talião. Olho por olho, né? Dente por dente e olho por olho. Ponto. Então, e junto a isso, a um discurso de ódio, de intolerância, sem nenhum tipo de punição, é uma bomba relógio. Sem punição, antes de chamar o intervalo, eu tenho que chamar daqui a pouquinho, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes. O que atrai 28% dos eleitores? A última pesquisa diz que o candidato que está na frente, o Jair Bolsonaro, está com 28%. Como é que que discurso é esse que atrai tantos eleitores? E aí que tem gerado, inclusive, esses questionamentos. Os discursos de ódio, ele prega violência, verbaliza violência, está na mídia, né? Por que esse discurso tem atraído tantas pessoas? Eu compreendo assim. Em primeiro lugar, nas pesquisas, na última que foi feita pelo IBOPE, 24% é o voto que ele tem espontâneo.
É aquele, quem vai votar? Então, esse dos 28%, 24% espontâneo. Então, é aquele voto cristalizado para ele. E eu diria, entre os fatores, você tem segmento na sociedade que tem preconceito, que é contra negros, que acha que a mulher deve ganhar menos, que acha que a mulher é inferior, que a mulher não sabe dirigir, né? que o homossexualismo é doença. Tem um segmento na sociedade que ainda acredita nessas questões que são absurdas com o século XXI. E pela primeira vez eles encontraram um candidato, não é? Encontraram uma pessoa que tem a ousadia, tem a desfaçatez de dizer isso abertamente e que prega a violência, não é? Que acha que vai resolver os problemas dando tiro à torta e à direito, não é? Que ele, inclusive, perdeu uma arma porque não conseguiu reagir, não é? Que acha que a violência vai ser todo mundo andar armado, não é? E esse segmento da população, ela encontrou esse porta-voz de uma série de crenças individuais, né? Daí que ele tem esse prestígio nesse segmento, mas que não é a maioria da população. É isso que a gente tem que perceber, né? São 24%. Não é a maioria da população. É muita gente, mas é isso que é o desafio. Aí também, né? E falta de propostas, né, mas eu também, teria, que ele não apresenta. eu teria uma pergunta, porque você disse assim, como é que uma pessoa dessa se torna porta-voz? Me vem muito a imagem que quando a gente se pergunta assim, por que é que o tráfico, no Rio de Janeiro principalmente, ele tem tanta penetração em determinadas comunidades, ou determinadas igrejas, né, ou seitas, eu não sei bem como denominar, tem tanta penetração em determinadas camadas sociais. Na ausência do Estado, alguém tem que tomar o lugar. Então, é o tráfico e determinadas igrejas que vai proporcionar a essas camadas da população o quê? A segurança por meio das milícias, a saúde, a educação. Não é? Então, na ausência do Estado, alguém toma conta. Então, veja, o descrédito nas instituições, não é? Essa falta de rigor do judiciário, que realmente, atualmente, é a coisa que mais tem me incomodado. Como é que um sistema judiciário de um país que se diz, né, desenvolvido, etc., que tem a Constituição cidadã, como é que ele se omite frente a determinadas situações. Aí você entende como é que esse discurso ganha força, não é? Então, se eu não tenho um Estado que me proporcione a segurança que eu preciso, né, a segurança pública, então eu vou apoiar quem está me prometendo isso. Porque não é este Estado que está me proporcionando isso. E é a base do discurso dele, né? Eu vou fazer uma pausa. A gente volta daqui a pouco. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força, ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã, que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo, pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta hoje aqui com a gente, conversando o cientista político e professor Lúcio Flávio Vasconcelos e a psicóloga social e também professora Ana Raquel Torres. A gente estava falando no último bloco sobre esses discursos de ódio na internet, mas tem um outro que tem chamado muita atenção da gente, acho que da população, do brasileiro em si e também dos jornalistas, porque é um assunto que vem sendo pauta de muitos jornais, que é justamente esse retorno dos militares a esse cenário político. E aí a gente tem um vice
na chapa de um candidato à presidência, que é oriundo das Forças Armadas. Inclusive, esse vice tem gerado polêmica aí com algumas declarações. Eu vou deixar essas declarações para caso os senhores queiram citar. A minha pergunta é, como é que a gente pode ver esse retorno dos militares? Olha, os militares no Brasil sempre tiveram um papel fundamental na política, uma interferência na política brasileira. Se você pensar que a República no Brasil foi decretada, não é, por um golpe militar em 1889 e que o primeiro presidente, que era general, o Deodoro, fechou o Congresso, renunciou e assumiu outro, que é o Floriano Peixoto. Aí você, não vou cansar, mas repetindo, mas 1930, participação dos militares, 45 derrubaram Getúlio Vargas, 54 articularam um golpe em Getúlio Vargas, 64 deram um golpe no Brasil. Só entre 1870, quando termina a Guerra do Paraguai, até 1985, então você tem aí 115 anos de participação dos militares. A participação dos militares não é exceção, é a regra. Seria a volta dos que não foram. Exatamente, em 30 anos. São 30 anos desde o processo de redemocratização. A gente não esperava esse retorno, né? Mas aí o que acontece? Quando, o que a professora diz muito bem, quando o Estado não consegue atender às necessidades de segurança, não é? Às necessidades básicas, segurança, saúde, educação, a via autoritária começa a ganhar força na sociedade. O golpe de 64 foi um golpe que contou com grande apoio de parcela significativa da população, com discurso de anticorrupção, de colocar ordem, né, de acabar com o comunismo. Então, o mesmo discurso de 64, ele ganha força agora. E tem muitos civis que acham que os militares têm competência para administrar o país e não têm competência. Porque é da mesma forma, imagina os políticos profissionais lidando com guerra. É o inverso. A mesma coisa, o militar não sabe lidar com política, ele não sabe lidar com contraditório. Estratégias, né? Ele não sabe lidar com contraditório, ele não sabe ouvir, porque é baseado em duas coisas, hierarquia e disciplina. Isso é a estrutura militar. São máquinas preparadas para a defesa e para a guerra. Mas aí eles, aqui e acolá, eles se arvoram como aqueles que vão ser os guardiões da sociedade e encontram muito apelo em setores civis. Mas tem um detalhe também que eu acho que chama muita atenção. Essa representação, esse pensamento compartilhado de que as Forças Armadas, né, o Exército em particular, seriam incorruptíveis. Não é? Eles seriam realmente os bastiões da ética, da ordem, da moral, quando, na realidade, nesse último período militar, o que a gente vê não é bem isso. É que a corrupção imperou. Muito forte. Os desvios e por aí vai. Mas a construção da imagem das Forças Armadas é uma imagem terrivelmente positiva. E eu acho que o adjetivo é esse mesmo, é terrivelmente positiva, quando na realidade não é. Não é? Mas é como se fosse quase uma realidade paralela, né? E as pessoas tendem a acreditar isso. Agora, assim, se a gente amplia um pouco, eu não sou historiadora, eu sou psicóloga social, mas se a gente amplia um pouco, veja que na ausência do Estado ou numa grande crise econômica, é esse discurso autoritário que ganha força. Foi assim na Alemanha nazista. Né? A gente tem diversos exemplos, né, na história que mostram isso. A professora lembrou bem. Mussolini assumiu o poder em 22 na Itália com grande apoio popular e ficou de 22 a 45. Hitler, que organizou um partido nazista, assumiu o poder com apoio popular, com voto, a partir de 33, ficou até 45, até o suicídio. Então, o grande problema é que há uma tradição autoritária, não é? Em alguns países, e o Brasil tem essa tradição, que aflora. Não é que aflora porque acha que democracia é algo que dá trabalho de fazer, que um líder forte, carismático e agora com a metralhadora na mão vai resolver os problemas. E não se resolve. Não é? A política é muito mais séria, muito mais complexa que possa imaginar um ex-capitão do Exército. E para mim o ponto assim que a gente tem que prestar atenção, não só esse aspecto de que o militar não é treinado, né, para governar, mas, além disso, tem essa história de que eles seriam os bastiões da moral.
quando na realidade é você, de novo, atribuir... A volta de uma ditadura. É você atribuir um valor ético e moral a um grupo de pessoas que são falíveis como qualquer outro. Como qualquer outro. Não é? Com base nisso, vocês acham que o brasileiro está conseguindo hoje racionalizar, conseguir olhar para as propostas dos candidatos, de seus candidatos, de forma mais racional? Porque o que a gente tem visto aí também? Acho que o termo seria esse, uma espécie de fanatismo, paixão por partidos. A gente até costuma dizer que o brasileiro está confundindo futebol, que é uma das paixões, com política. Então, mas esse brasileiro está conseguindo hoje racionalizar esse voto, pensar bem, que eu acho que é a única forma, é a única forma da gente pensar num Brasil melhor, é pensar bem no voto. E aí, para isso, é preciso escolher bem o candidato, analisar e quais seriam os critérios que esses brasileiros estão analisando nos candidatos, né? Olha, uma coisa que eu acho que a gente tem que também ter um cuidado, quando a gente vê uma mulher defendendo determinado candidato que tem todo um discurso de misoginia, etc., etc., a gente fica pensando assim, como é que pode? Essa mulher é irracional por estar defendendo este candidato, ou determinados grupos de LGBT também defendem este candidato. E aí a gente atribui uma certa irracionalidade a esse posicionamento. Mas aí eu tendo a discordar, porque tem uma racionalidade que não é a minha, que não é a sua. Mas ele tem uma lógica que o permite escolher determinado candidato. Quais? Aí cabe a gente a descobrir. Mas tem uma lógica, assim, se você pega, por exemplo, o discurso do economista que está por trás de um dos candidatos. Né? É um discurso que diz assim, vamos transformar o INSS, por exemplo, num fundo de pensão. Não é verdade? Essa história de aposentadoria não existe. Para você estudar, você tem que ter dinheiro para pagar. Você veja que tem toda uma lógica liberal e que organiza esse discurso. Agora, para a gente que está de fora, a gente pensa assim, e que não concorda, a gente pensa assim, é um discurso irracional, que não tem... Mas tem. Só que não, é uma lógica que, nesse momento, ele é organizado por essa necessidade da segurança. Não é? É uma necessidade de você ter... E segurança não só em termos de segurança pública, mas segurança de você se manter no lugar que você conhece. Qual é o lugar que a gente conhece? É um lugar que é anterior, por exemplo, a essa ascensão social que eu falei ainda agora. É uma sociedade que era relativamente cristalizada em termos de percepção e que, de repente, fez isso. Então, vamos voltar ao que era antes, porque o que era antes é o que eu conheço. E isso vai me dar a segurança. Então, quando eu falo de segurança, não é só a questão da segurança pública, que é o que é mais palpável, mas também desse acordo, né, entre o psicológico e o social, que eu preciso conhecer o que está acontecendo. Já que essas mudanças tão drásticas, né, não me trazem desconforto. E tem um detalhe, essa discussão é bastante significativa, para onde vai o voto racional ou o voto emocional. Não existe essa fronteira. A fronteira entre o racional e o emocional é como a fronteira entre a luz e a escuridão. Exigir demais. Não existe. Não, e da gente, nós somos razão e emoção, né? Tem elementos inconscientes, subconscientes e conscientes. Dificilmente a gente escolhe um candidato lendo o programa dele. Não é? Dificilmente é um desafio. Quantos brasileiros que já decidiram por candidato X ou Y, se ele lê o programa do candidato? Então, isso geralmente só lê o adversário, né, para debate, programa. E outro aspecto, a gente tem que ver também, tentar compreender as razões dos outros. Por exemplo, para aqueles que votam em Bolsonaro e são antipetistas, eles dizem, ora, como é que pode um homem que foi acusado de corrupção, um homem que está preso por corrupção, não é? Que é Lula, que ajudou a montar um esquema de corrupção, que foi denunciado como líder da quadrilha que se locupletou da Petrobras, dentro da cadeia ele ainda liderava as pesquisas.
Você está entendendo? No mesmo raciocínio, é aquelas outras pessoas. Como é que pode um homem que é contra as mulheres, que acha que negro é inferior, que defende, que resolve tudo a bala, liderar as pesquisas? Então, são esses elementos. Para os dois lados, você encontra aquilo que a gente poderia chamar, entre aspas, de irracionalidade. Mas não há irracionalidade nisso. Há perspectivas e identificações com projetos que são antagônicos, não é? Mas que há uma identidade por parte de segmentos sociais, não é? Que tem elementos aí econômicos, psicológicos, elementos culturais, elementos sexuais que influenciam, né, nessas escolhas. Então não há irracionalidade no voto, não é? Há racionalidade e emoção. Agora, uma claro, lógica, né? Eu acho que existe uma lógica que justifica. Certo, mas vamos lá. A gente foi até as ruas numa reportagem exibida dos nossos telejornais que mostra o seguinte. Eu fui às ruas e aí eu diria que 70% da população, dos jovens que eu entrevistei, não sabem qual é o papel do executivo, do legislativo e do judiciário. Eles não sabem o que um vereador faz numa Câmara, o que um parlamentar, um deputado faz numa Câmara. E aí, como é que eles votam um cidadão se eles não identificam como é que aquela pessoa, como é que aquele candidato vai representá-lo? O que ele vai fazer para representar? Mas olha, essa ignorância política não é privilégio do Brasil. Não é? Se você vai para a França, se você vai para a Inglaterra ou mesmo para os Estados Unidos, você não vai encontrar resultados tão diferentes. Entende? Porque a política, essa política com P minúsculo, ela não faz parte do cotidiano das pessoas. Ela se torna parte do cotidiano em momentos de eleição. Mas no cotidiano as pessoas não pensam sobre isso. Então, de fato, o que vai chamar o voto, e aí volta ao que o professor estava falando, são os grandes argumentos, são as grandes bandeiras. É aquilo que vai me chamar a atenção. Seja de uma bandeira mais conservadora, que é o que a gente está vendo, ou seja, de uma bandeira mais igualitária, na falta de uma palavra melhor, entende? Mas essa ignorância, ela faz parte e não é um fenômeno contemporâneo. Lá nos anos 80, quando a gente começou a fazer pesquisa de comportamento político, a gente já mostrava isso. E 30 anos depois... As pessoas saem de casa, vão sair no dia 7... votar no melhor que ele acredita, né? Ninguém vai votar, a gente está falando do presidente, que está chamando mais atenção, mas ninguém vai votar num governador ou no presidente, vou votar porque vai me prejudicar. Não, ele vai na perspectiva de melhorar, né? Seja uma melhora individual ou melhora coletiva, depende aí, ou quando há integração as duas coisas. O grande problema é porque nós vivemos numa democracia delegativa. Nós votamos num deputado, seja federal ou estadual, e não temos nenhum mecanismo. Não tem mecanismo de controle. Pô, não adianta acompanhar se você não tem forma de você ajustar ou corrigir ou retirar esse deputado ou vereador. Tem a falta de interesse também do brasileiro, que, por exemplo, não acessa o portal da transparência. Eu já entrevistei pessoas que nunca acessaram. Veja bem, mas mesmo que ele acesse, qual é o mecanismo que ele tem de controlar o vereador que ele escolheu? Não existe mecanismo. Então, e convenhamos, boa parte, nós temos 13 milhões de desempregados, essas pessoas estão atrás de emprego, preocupadas com outras coisas. E tal, e há um fosso, uma separação do que se chama vulgarmente de classe política, essa categoria política, os nossos representantes e a sociedade. E esse fosso, essa separação abre margem para uma saída autoritária. Uma saída autoritária, inclusive, dentro dos mecanismos da democracia liberal. Como nós estamos vendo na Turquia, nós estamos vendo um pouco na Venezuela, que são essas formas dentro da legislação, dentro da Constituição, de você ter medidas mais autoritárias. Porque a população, eu até arrisco, se um dia fecharem o Congresso com esses nossos representantes, eu acho que poucas pessoas vão para a rua para defender esses nossos deputados. Tem um ponto que você falou que é interessante. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que dos países ocidentais, o único que tem um mecanismo para você deseleger um representante é a Inglaterra. Eu já presenciei uma eleição ao contrário.
o membro do parlamento não estava cumprindo o que tinha prometido durante a campanha e ele foi deseleito. O distrito se reuniu e votou para que ele fosse retirado. Eu não sei se existe em outros países. Nos né? Estados Unidos, como cada estado tem uma constituição diferente, na Califórnia existe uma forma, como se você conseguir um certo número de assinaturas, que chama recall, do governador. Se o governador estiver ruim, pode ser retirado. O Arnold Schwarzenegger passou por um processo desse, que ele é o grande ator que virou governador da Califórnia. Fora isso, você não tem, você delega ao seu representante e, geralmente, 2 anos depois, 50% da população não lembra quem votou, porque é uma profusão de candidatos. E como você não tem mecanismo de acompanhar, não adianta você acompanhar se você não, efetivamente, você não pode alterar nada. Você entrega a ele para 4 anos ele fazer o que? Inclusive, mudar de partido, abandonar o programa, abandonar bandeiras. Tivemos um momento histórico que a gente tinha a figura do político sem partido. Sem partido. Exatamente, Lembra? que é um... Então, se ele é sem partido, ele está representando quem? Né? Que, né? Exatamente. Apesar de que a gente fala muito de partidos, né? Partidos políticos, mas eu acho que no Brasil a grande maioria não se configuraria mais em termos de ciência política, né? Então, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você tem o lobby, que apoia determinados partidos. Aqui o lobby é o partido. Você tem a bancada da agroindústria, você tem a bancada da bala, não é verdade? É verdade. Então, o intermediário ali no Brasil foi extinto. Professores, a gente tem que encerrar o programa, Certo. mas para encerrar eu queria fazer uma pergunta, uma última pergunta, que é: o presidente que ganhar nessa eleição vai pegar o Brasil numa situação bastante peculiar. E aí a pergunta é: esse presidente vai conseguir repactuar esse país? E eu falo especialmente da economia, porque a gente teve aí uma farra de gastos, né, que a gente viu no Congresso. Então, repactuar esse país, vai ser possível? Estabilizar? Eu acho particularmente muito difícil, porque o Congresso, os nossos 503 deputados federais, eles têm um vício de origem. O nosso sistema político está contaminado, a forma de escolher. Então, não haverá grande renovação, pode ficar em torno de 40%, mas eu digo renovação de ideias programática, e seja o Bolsonaro ou o Haddad, qualquer outro, vai ter que negociar com essas pessoas lá, não é? E se ganhar um ou outro, seja o Haddad ou o Bolsonaro, com esse Congresso, como ele tem se comportado nos últimos 10 anos, uma verdadeira vergonha em termos de cidadania, você vai ter uma polarização aí muito acentuada, mesmo passando o período eleitoral. Então, eu estou um pouco, eu não sei se é a idade ou os cabelos brancos, mas eu estou bastante pessimista na governabilidade, seja um, seja o outro. Professor. Eu já fui pessimista, agora eu estou na fase otimista, eu estou na oscilação. Eu não conseguiria lhe responder com clareza essa pergunta, né? Uma coisa é certa, eu acho que em nenhuma outra campanha para presidente houve uma tentativa de voto em bloco. Né? Então, se você presta atenção, está sendo muito batido. Olha, não vai adiantar eleger candidato A ou B se com ele você não eleger os deputados, os senadores, governadores e por aí vai. Então, eu acho que isso já está mais ou menos na mesa, que a gente vai precisar de um lado ou de outro, a gente vai precisar de um apoio mais amplo. Agora vem, eu acho que mais do que essa fratura econômica, tem essa fratura social. Isso me preocupa mais. Eu não sei se esse ódio que está sendo destampado, e aí volta a história da punição, se isso vai voltar para dentro da garrafa. Vai ser estancado, né? Isso me preocupa. Eu acho que isso, para mim, enquanto cidadã, é mais preocupante do que a própria instabilidade econômica, porque é a lei da convivência, da cidadania, né? da modernidade, é um certo respeito pelo diferente. E isso está sendo quebrado. E nós somos o que elegemos, né? O que escolhemos. E aí, como o Brasil está sendo visto lá fora, é perigoso também. Está sendo difícil de explicar muito o que está acontecendo. É isso. Eu vou ter que encerrar. Agradeço mais uma vez. O debate foi muito bom.
Espero que vocês voltem num outro. Foi uma honra para mim. Ótimo, Muito obrigado. obrigada pelo convite e a gente está aí. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver, então. A gente vai acompanhando os detalhes. É isso, gente. O Câmara Aberta fica por aqui. Se você quiser rever essa e outras edições do nosso programa, é só acessar o nosso canal no YouTube, ou então você pode visitar a nossa página cmjp.pb.gov.br. Lá tem todas as informações sobre os nossos trabalhos. Até a próxima.